Vale. A informação atual. Que recebe com muito prazer aqui nos estúdios, nesta manhã de terça, o diretor-geral do nosso Hospital São José de Tijucas, Marcos Marcelino. Ele vai nos falar a respeito dessa mudança, de gestão da nossa unidade hospitalar que acontece com uma maior participação do município e tudo que já foi constatado pelo Instituto de Gestão, Administração e Pesquisa em Saúde, o IGAPS, que é a nova instituição que está administrando o nosso hospital. Meu caro Marcos, vamos lá então, vamos começar pelo início. E aí, para esclarecer para a nossa comunidade, como é que se chegou até o IGAPS, o Instituto de Gestão, Administração e Pesquisa, a partir do momento que a nossa administração municipal encampou essa reclamação da comunidade por um melhor atendimento na nossa unidade do Hospital São José? Bom, Sidney, a antiga mantedora do hospital, ela já tinha anunciado que ela não continuaria administrando o hospital ano passado, já tinha notificado tanto o município quanto a Secretaria de Estado, dizendo que encerraria suas atividades. O hospital é privado, ele não é acho que isso é uma questão que a gente precisa deixar claro para a comunidade, que a administração do hospital ela não é da prefeitura, mas sim de uma empresa. Certo. Ele é um prédio privado, desde a época da Divina Providência, das irmãs que administravam o hospital, E com a Rede Santa Catarina vindo assumir, chegou um ponto que a Rede Santa Catarina decidiu, não, essa unidade a gente não quer mais administrar e a gente decide encerrar as atividades. Nós do IGAPS entramos em negociação com a Rede Santa Catarina, juntamente com a prefeitura, dando o aval, nós acabamos arrendando o prédio, e a estrutura e os equipamentos para iniciar a administração dos trabalhos em novembro do ano passado. Mas eu acho que é extremamente importante a gente deixar claro que o hospital ele não é administrado pela prefeitura. Certo. Ele é uma empresa que presta serviço para o SUS, Então, acho que isso a gente precisa, porque há um choque de informações às vezes da população que entende que a administração do hospital é de responsabilidade da prefeitura. Isso. A prefeitura acaba repassando o recurso para manutenção de alguns serviços, como porta de urgência e emergência, certo, e algumas atividades do hospital. Muito bem. E aí, então, a partir do momento dessa reclamação da comunidade, a prefeitura que repassava 78 mil por mês, conforme a gente vinha falando aqui, acompanhamos todo esse acordo desde antes disso, inclusive, foi para 78 mil depois de algumas conversações há anos atrás, e agora decidiu-se, então, uma participação maior, que agora passa a ser de R$500 mil mensais. Para que se destina, através da prefeitura, esses 500 mil? Bom, hoje a gente, dentro do que está o convênio, manutenção da porta de urgência e emergência, e as demais estruturas do hospital, como raio-x 24 horas, tomografia 24 horas, laboratório 24 horas, Então, assim, os 550 mil é uma ajuda de custeio do serviço para atendimento da população de Tijucas. Certo. A gente tem que lembrar que o custeio do hospital, a média e alta complexidade, não é responsabilidade somente do município, mas sim Estado e União. Claro, lógico. Então, assim, a gente tem uma discussão nesse momento forte com a Secretaria de Estado, para otimizar o serviço do hospital, para utilizar a estrutura que o hospital tem. Hoje, o Hospital Tijucas, ele sempre foi uma referência dentro do Vale, dentro da região. Sim. A maior estrutura, com um aparato tecnológico melhor do que os outros hospitais que a gente tem, mas depende também de uma participação mais efetiva da Secretaria de Estado para definir qual que é a função de fato do Hospital de Tijucas dentro da região da Grande Florianópolis. Tá. Hoje, entende-se que o hospital é estrategicamente localizado em Tijucas e tem essa função importante, principalmente por causa das rodovias que cortam a nossa região. E aí o atendimento de tudo que a Artérias Litoral Sul traz da demanda da BR-101, o nosso Corpo de Bombeiros e o SAMU traz da SC-410 e, é claro, todos os outros atendimentos que correspondem não só a traumas e rodovias, mas que acabam entrando porta dentro na nossa emergência do Hospital São José. É isso? Isso. Sidney, eu fui secretário de saúde, coordenei a região de saúde aqui da Grande Florianópolis por 3 vezes, fui coordenador da rede de urgência e emergência aqui na região, e sempre discuti
mais de 10 anos, e sempre lembro do nome do então prefeito agora de Itajaí, que era deputado na época, o Vonei Morastoni, Sim. que a gente fez uma discussão há mais de 10 anos atrás, dizendo de vocacionar cada hospital. Sim. Ele esteve aqui, inclusive, numa audiência pública, falando sobre isso. Né? Acabei participando dessas Certo. audiências que eu estava como secretário na época. Sim. Né? Então, assim, o Hospital de Tijucas, muito bem claro, ele é um hospital estrategicamente bem posicionado, ele está perto da capital, né? Ele é um beira de BR, está perto de outra região de saúde, que é a questão do Vale do Itajaí, com a Costa do Esmeralda aqui do lado, né? Que a gente precisa fomentar dentro desse hospital, de fato, uma referência para que a gente diminua o número de encaminhamentos para a capital. Certo. Né? O hospital ele tem estrutura e equipamento para acabar dando esse suporte. O que a gente precisa nesse momento? A discussão com a Secretaria de Estado da Saúde. Tá. Né? A gente vem para um momento um pouco mais complicado, que é o quê? A gente acabou de sair de um momento político, Sim. né? Que foi o ano passado, ali, outubro, a eleição. Transição de governo. Então, assim, isso acaba enrolando os processos um pouco, Certo. né? Então, assim, para tu ter uma nova discussão. A gente assumiu em novembro. Quando a gente assume um hospital do zero, porque entende-se o quê? Que o hospital, no dia 8 de novembro, às 6 horas da manhã, era a Rede Santa Catarina que estava administrando até às 6h59. Tá. Às 7 horas da manhã, o IGAPS entrou. Não pode fechar a porta. Claro. Né? Diferente de uma empresa que tu fecha Claro. e vou adequar a minha casa, vou adequar a minha empresa e depois eu vou, né, botar ela a funcionar. A gente meio que teve que trocar a roda do ônibus com ele andando. Certo. Né? Quando a gente fez essa transição, toda a parte de alvará, toda a documentação necessária para funcionamento, o que era da Rede Santa Catarina, se extinguiu e nós iniciamos um processo do zero. Né? Um alvará sanitário numa estrutura hospitalar, ela não é tão simples como um alvará de um outro prédio. Qualquer estabelecimento. Né? Há regras sanitárias muito bem determinadas pela Anvisa. Né? Então, assim, a gente passou pelo processo de organizar e botar em dia a questão para o alvará. Houve questões que cobraram para a gente que, em 80 anos de funcionamento do hospital, nunca haviam sido cobradas. A gente colocou em dia o que era emergencial. Tá. Tem muito mais coisa ainda para fazer no hospital, tem muito mais situações Claro. para organizar, que a gente ganhou um certo tempo para poder organizar isso. Depois do alvará sanitário, a gente tem uma questão que são os conselhos de classe, que, por exemplo, o CRM exige que para que tu possa atender, tu tenha o certificado do CRM e, digamos que um alvará, uma autorização do CRM para tu poder trabalhar, né? Para que os profissionais médicos atendam lá. Isso, Tá. né? Então, assim, a gente teve o pedido de alvará, isso levou uns 40 dias, né, para acabar saindo. Fizemos a solicitação no CRM. Quando o nosso alvará saiu, ele saiu numa sexta-feira. Tá. Na segunda-feira, o CRM entrava em recesso, né? A gente vinha para o momento de dezembro, Sim. que natural, Final do ano, lógico. os serviços param, né? A gente ficou aguardando, o certificado CRM saiu agora meados de fevereiro, né? Nossa. Com isso, a gente deu entrada hoje, a gente deu entrada em fevereiro mesmo, no nosso pedido junto à Secretaria de Estado para contratualizar o hospital. Tá. Quem que autoriza os serviços e referencia os serviços e diz o seguinte: vocês podem fazer isso, vocês podem fazer aquilo. Secretaria de Estado da Saúde. Tá. É o órgão maior dentro do Estado que autoriza os serviços que o hospital pode ofertar para a população. Porque o que a gente tem que lembrar? O hospital, ele atende Tijucas, mas ele acaba atendendo a região junto. Vale, Costa Esmeralda, Grande Floripa, tá. Né? Ele atende a região junto. Um ponto bem claro, cirurgia eletiva, hérnia, vesícula, a gente colocou na nossa proposta de trabalho, dobrando a capacidade do que era ofertado. Tá. Né? Mas a Secretaria de Estado teve que aceitar. Então houve uma negociação para isso. Né? O nosso contrato ele tem uma vigência a partir de abril, ele não está vigente ainda. Tá. Só mês que vem, então. Só mês que vem ele está vigente, ele não está vigente ainda. Mas assim, o IGAPS ele tem um cultural de não bloquear serviço. Se fosse uma outra instituição, ia dizer o seguinte: olha, eu não recebo bombeiro, eu não recebo SAMU, eu não faço internação, por mínima que a gente está fazendo nesse momento. O que causaria um caos nesse momento. Mas a gente manteve os serviços e porta funcionando. Né? Então, assim,
há um processo de reconstrução do hospital, tá? Eu sei que a população ela tem um anseio, né, do que as coisas funcionem do dia para noite. Claro, lógico. Né? Ainda mais saúde. Né? Saúde, e eu entendo perfeitamente. Eu tive linha de frente muitos anos na saúde, são 17 anos de história em uma Secretaria de Saúde, estando à frente, né, e se dedicando a isso, como eu me dedico hoje a Tijucas. A população às vezes ela acaba criticando e muitas vezes eu não tiro a razão. Aliás, não é porque você está aqui, mas é importante destacar para a comunidade que em todas as conversações sobre essa questão do hospital e diversas outras situações de saúde, o seu trabalho foi sempre muito bem referenciado ao que você fazia em Major Gersino, viu? Parabéns. Obrigado. Eu sempre fui de entrar na ambulância, tá ajudando. Certo. Muitas vezes eu tô lá na emergência, eu sou da área da enfermagem, vendo o que está acontecendo, auxiliando. Eu não fico sentado na minha mesa esperando a coisa acontecer. Eu tô vários momentos da emergência, conversando com o paciente, sabendo como que está o atendimento, né? A gente precisa melhorar muito, claro, né? Mas isso é um processo de construção, né? Então, assim, estou brigando pela questão do hospital. Ontem a gente teve visita do deputado Emerson, né? Junto com o Fernando, o vereador Edson, né? Independente de partido, né? Mas há uma união da Câmara de Vereadores, como da Prefeitura, para a gente buscar uma solução para o hospital, porque a gente precisa que se entenda o seguinte, que o hospital, né, ele deve ser custeado na maior parte pela Secretaria de Estado, e não pelo município. Pelo governo de Santa Catarina, ponto. Ele é um hospital contratualizado com o Estado. Tá. Né? Então, assim, a nossa estrutura tem que estar à disposição do Estado. Tá. Né? Eu sempre disse que eu entendo que os 550 mil e os vereadores, eu sempre falo isso para eles, a gente precisa fazer essa briga, né, de fato que é uma briga saudável, salutar. Sim, sem dúvida. Né, que o 550 mil ele tem que ser para as necessidades do município de Tijucas. Tá. Não é justo que se pague um serviço para atender o Vale e a Costa da Esmeralda sem ter a retribuição ou do Estado ou dos municípios. Quando eu estava como secretário, o único município que auxiliava o Hospital de Tijucas era Major. Uhum. Porque eu usava os serviços sim. do hospital. E eu entendo que todo mundo deve se eu vou usar o serviço do vizinho, auxiliar no custeio disso. Sem dúvida. Né? Por isso que eu sempre digo que a gente precisa vocacionar o que cada hospital vai fazer. Né? É muito mais barato ter um serviço no teu vizinho que tu possa ajudar a custear, né? E muito bem claro é a questão da ortopedia. Certo. Né? Há mais de 10 anos a gente discute a porta da ortopedia. Né? Ontem com o deputado Emerson eu mostrei a nossa estrutura e ainda falei para o deputado, não tem lógica de hoje a gente estar transferindo os pacientes para o regional, porque não está em contrato junto à Secretaria de Estado a questão do sobreaviso de ortopedia. Não tem lógica da gente acabar encaminhando os pacientes para o regional, num hospital de alta complexidade, por uma questão de média que a gente poderia resolver. Tá. Onde que o paciente fica 10, 15, 20 dias no corredor esperando uma cirurgia. Para que a comunidade entenda, então, não tem lógica o Hospital São José, tendo toda a estrutura necessária para atendimento do paciente, ter que encaminhá-lo para Florianópolis, porque o Estado não me ajuda no custeio desse atendimento. Isso, hoje, o contrato Estado, que a gente recebeu agora de porta de custeio, é de 197 mil. Tá. Né? A estrutura hospitalar é uma estrutura cara. Né? 197, menos de 200 mil, tratando de todo o aparelhamento de saúde, custo de atendimento, é um valor irrisório, ínfimo, né? Então assim, isso a gente precisa buscar um custeio maior. Tá. Né? O deputado Emerson ontem, né, ele estava até me mandando mensagem ainda há pouco, né, dizendo que ele vai fazer a cobrança, né, e a gente precisa fazer a cobrança, né, independente de governo, né, o governo A, o governo B, há uma transição que está sendo ainda realizada em atendimento. O governador Jorginho se colocou à disposição da saúde, como a secretária Carme já foi secretária de saúde municipal e foi secretária de Estado, né? É uma deputada atuante na área da saúde, então assim, a gente acredita que vão buscar uma solução para o serviço de saúde nosso. Enquanto a gente continuar dependendo de Florianópolis para tudo, a gente vai continuar com problemas na saúde. Tá. Independente de Tijucas, qualquer cidade que seja. Né? A gente tem que diminuir isso. A gente tem que ter tempo-resposta mais ágil para os pacientes. A ortopedia hoje em Tijucas é extremamente necessária porque
né? A gente é beira de BR. Certo. A gente tem uma SC extremamente perigosa, Sim. né? Além disso, Tijucas é uma cidade que tem um quantitativo de acidente de trânsito alta, Alto. né? A gente tem uma média de recebimento de ambulância, bombeiro, SAMU e artéries de 10 a 15 ambulâncias dia. Certo. Sem falar das várias empresas, acidente de trabalho que se tem todo dia, né? Então, assim, a gente precisa do serviço de ortopedia. Uhum. Qual que é a minha briga? A população, e esses dias ainda acabei escutando um paciente, mas tinha ortopedia e vocês tiraram. Não, a gente não tirou a ortopedia. Tá. A ortopedia, ela nunca esteve escrita, que era referência para os municípios e o serviço de ortopedia. Ela nunca teve escrita em nenhuma parte de contrato da Secretaria de Estado, ela tinha um acordo da Rede Santa Catarina, e muito bem claro, a Rede Santa Catarina, ela não saiu do hospital, de um prédio que é deles, dizendo não quero mais administrar isso aqui, né? Porque estava tendo sustentação financeira. Ela chegou a um ponto que ela não conseguiu mais sustentar financeiramente e disse, eu não quero mais... A alegação foi essa. Tá. Né? E muito bem claro, como qualquer... É uma empresa privada e disse o seguinte, Certo, não quero mais, lógico. estou tendo prejuízo. Então assim, mas nós estamos na busca, né, de organizar o serviço de ortopedia, que o serviço de ortopedia esteja no contrato Estado, né, que ele seja financiado pela Secretaria de Estado da Saúde para que atenda Tijucas e a região. Certo. Né? Então, assim, isso tem que estar muito bem claro. Eu te pergunto o seguinte, por isso eu ouvi dos próprios gestores, né, anteriores do hospital, que isso acabou se agravando um pouco também pela questão de que cada município acabou abrindo uma porta que colocou o nome hospital e muitos deles, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas a gente sabe que muitos deles são ambulatórios, né, que acabam não tendo todos os atendimentos, mas então assim, eu estou fazendo a minha parte aqui no município, então eu me isento da responsabilidade de contribuir com o Hospital de Tijucas, que anteriormente era referência. Isso também influencia nisso? A gente tem uma dificuldade hoje em Santa Catarina, que o quê? É a quantidade de hospital que a gente tem. Não estou aqui dizendo que a gente não deveria ter o hospital. Certo. A gente tem que ter e tem que aumentar a nossa capacidade hospitalar para poder atender a população. Tá. Mas assim, a gente tem muitos hospitais com sendo pouco resolutivos, né? Então a gente precisa aumentar as capacidades para a organização do serviço, né? Então assim, a gente tem abertura de hospitais e agora não mais, porque a gente não vê mais a questão de estão abrindo um novo hospital. A gente tem um hospital de Itapema que está para ser construído, né? Mas ele já vem com uma vocação, ele já vem com um processo de organização dele. Mas lá vai ter grande participação da iniciativa privada também. Então assim, mas a gente precisa fomentar essa questão de se eu abro um serviço hospitalar, né? Por exemplo, eu vou abrir ortopedia em Tijucas. Tá. Beleza. Abrimos ortopedia em Tijucas. Tem lógica de Canelinha abrir o serviço de ortopedia? Não. Lógico. Né? É muito caro para o município acabar abrindo, ele vai gastar 4, 5 vezes mais. Sem dúvida, para uma demanda pequena. Qual que é o mais fácil, então? Qual é o lógico? Eu vou ajudar a manter a estrutura que eu tenho, porque a minha população vai ser atendida ali. Sim, sim. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente está buscando. Eu estou numa discussão, né? Semana passada eu estive na Assembleia, ontem o deputado Emerson esteve, né? O prefeito Eloy está auxiliando nessa discussão. Os vereadores, o Cláudio, o Maurício, o Maicon, né, estão buscando isso também. A gente está numa discussão de que haja um financiamento Estado para a gente botar a questão da ortopedia rodar 100%. Certo. Né? Que é a demanda mais viável nesse momento. Sim. Até porque eu te pergunto isso por quê? Porque isso vem bem de encontro a uma discussão que acaba se politizando demais aqui em Tijucas, que é a questão do fechamento da maternidade, por exemplo. A alegação, né, até então, quando a Associação de Santa Catarina assumiu a unidade, é do fechamento da porta da maternidade Chiquinha Galotti por falta de demanda, justamente por isso. Porque os outros municípios também davam suporte para os partos de baixa complexidade e tudo aquilo que vinha ser atendido em Tijucas deixou de ser atendido aqui no nosso município e só o nosso município não tinha uma demanda viável para que se mantivesse o plantão, né, obstétrico, de anestesista, de tudo que se precisa para manter a maternidade aberta até então. O que acabou se fazendo? Se canalizando para Biguaçu, né? Como a gente hoje tem esses atendimentos. Essa questão da ortopedia vem bem de encontro a isso, né? É um atendimento de demanda regional, que ainda se mantém no Hospital São José nesse momento, né?
Quando a gente fala da questão maternidade, nesse processo a gente precisa entender o que aconteceu de fato nos processos de maternidade, né? Certo. Houve uma determinação do CRM, eu não lembro, há uns 2, 3 anos atrás, que foi, não, mais, uns 4 anos atrás por aí, que não poderia ter mais o serviço de sobreaviso, Tá. né? Que ele teria que ser presencial, Certo. né? Então, assim, muitas unidades que acabavam tendo serviço de sobreaviso, pela uma quantidade baixa Uhum. que recebiam de partos, né? Tiveram que não ter mais Uhum. e acabar constituindo de fato maternidade, né? Um caso foi Tijucas, que tinha o sobreaviso, Uhum. né? Que a gente lembra que tinha o sobreaviso, Claro, claro. né? E depois teve que se constituir de fato uma maternidade. Hoje o custo de uma maternidade é por volta de 450 mil mês, né? Com plantão presencial de obstetra, Uhum. pediatra e anestesista. Isso para um atendimento Dentro. mínimo, né? Isso. Tá. Eu tô falando média complexidade, certo. baixo, Certo. né? Hoje o Hospital de Biguaçu tem um serviço de alta que custa quase 1 milhão um mês hoje para eles. Tá. E atende Né? a região inteira. Atende a região toda e está com o serviço saturado, Tá. né? Qual que é a nossa discussão? Né? O CRM hoje ele flexibilizou de novo de ter o sobreaviso, Uhum. né, dos profissionais, como é o caso de São João Batista hoje, que tem o sobreaviso, Sim. organizou o serviço dele, né? O que eu tive conversando já no início do ano com a direção do Hospital de Biguaçu? O que eu precisava entender? Qual que era a demanda de Biguaçu para o serviço de alta complexidade, Uhum. com UTI, né, com a situação de UTI pediátrica, e qual que era a demanda que eles tinham de baixa complexidade, que é a paciente que chega em trabalho de parto, ou uma paciente que possa evoluir bem, que tem um pré-natal ok, Sim. que possa evoluir para um parto sem complicações. A demanda dos dois, Biguaçu já não consegue mais absorver, porque Entendi. está absorvendo uma demanda da região toda. Certo. A gente veio para uma discussão também, que é a questão da reabertura do sobreaviso para colocar o serviço de sobreaviso. Tá. Foi um compromisso nosso, assumido. Claro. Só que a gente precisa que a Secretaria de Estado, também na mesma situação da ortopedia, dê o ok para fazer, Entendi. né? A gente teve uma mudança agora de governo estado e governo federal. Uhum. Então, assim, tem processos que, por exemplo, a gente tinha uma discussão de rede, né, do antigo governo, né, que o governo atual disse, não, esse processo a gente não quer mais discutir, a gente vai montar um novo programa para ajudar a financiar o governo federal. Tá. Então, assim, a gente está na expectativa de que se rediscuta isso para que a gente possa pleitear o serviço. Porque, assim, não é somente, o município quer. Tem uma questão que o Estado precisa autorizar e o Ministério da Saúde precisa dizer, olha, vocês têm viabilidade de realizar. Uhum. Porque tu precisa de toda uma retaguarda, né? Então, assim, fez o serviço de parto aqui de sobreaviso, a gente precisa, além disso, que quem vai ser a retaguarda nossa para uma complicação, né? Uhum. Isso precisa estar escrito, Claro. né? Então, assim, é uma discussão que ela é complexa, a gente está discutindo, né? Mês que vem a gente vai receber aqui no hospital os 22 secretários de saúde da Grande Florianópolis. Eles vêm para uma reunião com o secretário de saúde de Tijucas, que é a reunião da CIR vai ser aqui, né? E posteriormente eles vão visitar o hospital. A gente vai pedir um auxílio dos 22 secretários de saúde para que a gente possa estruturar melhor ainda Ótimo. o serviço do Hospital de Tijucas. Ótimo, isso será de grande valia, né? Ô Marcos, para a gente pontuar, infelizmente a gente está em cima do tempo aí, mas eu te pergunto o seguinte, a grande discussão e o que chega diariamente para a gente aqui, né, são as reclamações de demora no atendimento de emergência. Isso foi categórico na nossa Câmara de Vereadores, o ponto de partida de toda essa discussão pela maior participação do município para com o nosso hospital. Isso ainda está ocorrendo? Tem se melhorado? O que nós já temos até então nessa questão da demora de atendimento? Bom, a demora de atendimento, o que acontece? São dias atípicos, né? Certo. A gente tem momentos atípicos. Saúde, tu não consegue prever ela. Uhum. Muito bem claro. Saúde é imprevisível, Claro. né? Quando nós recebemos uma demanda alta dos serviços de urgência, né? Que é o número de ambulâncias que vêm e pacientes graves que a gente acaba recebendo, Uhum. infelizmente acaba tendo uma demora no atendimento de baixa complexidade, Tá. né? Que é o paciente verde e azul, Claro. né? Hoje aí 60% do nosso atendimento é paciente verde e azul, 60%, mais da metade. Tá. né?
Além disso, o que a gente reflete? Eu acho que a gente está se mostrando transparente, no entanto que eu acho que foi a primeira vez que a administração do hospital foi na Câmara de Vereadores se colocar à disposição. Foi fantástico. Né, e isso, eu estou diariamente no hospital, então assim, estou conversando com as pessoas. O que acontece? Além disso, a gente tem uma média de atendimento do entorno, das cidades em torno, em média de 600 a 700 pessoas mês que buscam atendimento. Né? Então, assim, isso acaba enchendo o serviço e acaba tendo uma demora. Né? A gente já reduziu o tempo, a gente precisa melhorar mais ainda. Serviço de saúde é constante a melhora, tu tem que melhorar. Tu nunca pode dizer que agora tá bom. Não, lógico. Precisa melhorar. A gente sabe que tem dias atípicos. Ontem foi um dia que a gente atendeu durante o dia mais de 120 pessoas. 120 pessoas. Né? A gente estava... Porque assim, quando o serviço acaba aumentando a demanda, a gente aciona o terceiro médico, que é o médico da clínica, né? Mas assim, tem momentos que a gente aciona o médico da clínica para descer e auxiliar na emergência, só que a gente tem pacientes que estão na sala vermelha que dependem de acompanhamento constante. Tá. Né? Ontem a gente estava ontem de manhã a gente estava com as 4 salas vermelhas com um paciente grave. Tá. Né? A gente teve uma parada, a gente teve um paciente que veio a óbito. Isso requer um trabalho da equipe de tentar reanimar, tentar salvar, né? Então assim, isso demanda, e quando um paciente para, vai um médico, né? Se for necessário, vai o segundo médico. Então assim, o atendimento de paciente de baixa complexidade acaba né, ficando prejudicado. Né? A gente está tentando montar uma estratégia para referenciar os pacientes que não eram para estar para o hospital, mas isso é um processo de construção de fato. Tá. Aí tu chegou onde eu queria, que era a alegação da antiga administração do hospital. Você citou pacientes verde e azul, pacientes de baixa complexidade, que são pessoas que poderiam ser atendidos nas unidades básicas de saúde. E além da unidade básica, que é aquela do bairro, que tem a consulta semanalmente, diariamente, a gente não sabe o volume de cada uma, mas tem lá o médico que atende semanalmente, tem o PA 24 horas, que tem o médico constante também para atendimento dessa demanda. É isso? Isso. A gente tem que entender o seguinte: eu procuro a emergência no hospital quando eu estou com uma dor no ombro há 4 meses. Tá. Não é uma demanda para o hospital, porque o hospital ele não vai investigar aquela situação. Ela vai fazer medicação, encaminhar. Vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Tá. O hospital ele trata o quê? O paciente agudo. O paciente que chega com uma dor, né, aguda, que ele chega num risco agudo, que a gente precisa dar o tratamento imediato para ele. Isso é prioridade sempre. Né? Então, assim, a população ela também tem que ter a consciência que eu vou no hospital para mostrar exame. Não é o local de mostrar exame no hospital. Certo. Né? Eu vou renovar receita no hospital. Não é o lugar de renovar receita no hospital. Porque ele não é tratamento contínuo o hospital. Sim. O hospital é fase aguda. Tratamento contínuo é onde? Unidade básica de saúde. E a partir do momento que eu, enquanto cidadão, eu faço meu acompanhamento na unidade básica de saúde, eu acabo tendo solução muito mais efetiva do meu problema de saúde. Claro. Porque há um processo de investigação para ver o que está acontecendo. Encaminhamentos, procedências. Consulta com especialista, exame se for necessário. No hospital a gente não consegue dar esse segmento de acompanhamento. Sim. Né? O hospital é fase aguda. Né? É dor, risco de vida, indicação se é internação ou transferência do paciente. Né? Então, assim, essas coisas que a gente precisa deixar claro. Mas isso é trabalho e é tempo para a gente acabar indo organizando esse processo junto à Secretaria de Saúde e junto à população. Perfeito. E que a nossa população assimile cada vez mais isso, né? Muito do que hoje, eu vou no hospital com uma dor de cabeça. Passei 4 horas esperando. Poderia ter sido solucionado tranquilamente no PA, na unidade básica. Então ainda continuamos com a mesma discussão, né, Marcos? Isso é tempo. Né? Eu acho que esse processo é tempo. Né? Peço para a população, se a gente tem alguns momentos de falha, eu sou muito humilde de dizer, olha, tem momentos que realmente a gente tem uma dificuldade no atendimento, mas assim, a equipe não está parada, a gente está trabalhando o tempo todo com 2 médicos, a gente não teve nenhum momento falta de profissional, a gente está com 2 médicos, a equipe trabalhando o tempo todo, né? A gente está na discussão para melhorar de fato o atendimento do Hospital de Tijucas e transformar o Hospital de Tijucas de fato numa referência para a região da Grande Florianópolis.
Assim será, tenho certeza que será. Esperamos também das nossas autoridades, né, que façam os devidos encaminhamentos para que isso aconteça. A viabilidade financeira diz que foi o motivo da antiga administração ter largado e que daqui a pouco tudo funcione. Marcos, mais uma vez eu te agradeço pela presença aqui com a gente. Eu estendo aí o convite a qualquer comunicado, qualquer momento que você ache pertinente aí a interação direta com a comunidade. Microfones da Rádio Vale seguem abertos aí para essa informação. Saúde é prioridade e as informações de saúde também são prioridade aqui na nossa programação, viu? Muito obrigado, estou à disposição, tá? Qualquer coisa pode acionar que nós estamos à disposição tanto da imprensa quanto da comunidade de Tijucas. Muito